Muitas pessoas me perguntam sobre a minha história com a filosofia, como começou esse trajeto, né? Eu tinha 26 anos quando eu decidi fazer filosofia, na faculdade de filosofia. E eu estava muito frustrado na época, porque eu tinha a sensação de que tinha perdido o tempo, de que o tempo tinha passado e de que eu tinha me preocupado com questões secundárias e que o meu esforço até então foi inútil em termos de progresso na formação de mim mesmo, né, da educação própria da alma, né, que todos os seres humanos têm que ter consigo mesmo, esse compromisso em trabalhar para que a nossa alma seja robusta. E quando eu cheguei nessa idade de 26 anos, eu fiquei numa situação de muita frustração de ver que o tempo passou e alguns amigos tinham progredido, tinham dado passo adiante, tinham se preocupado em estudar mais, em conhecer mais, em ler mais. Então essa frustração me levou a uma tomada de decisão, ou passar a vida inteira reclamando de mim mesmo por não ter usado o meu tempo com sabedoria, ou fazer uma grande virada na vida. E foi exatamente a segunda opção, aquela que eu decidi. Eu decidi dar uma virada na minha vida, decidi engolir o orgulho de ter que voltar, de ter que fazer coisas básicas, elementares, e que naquele momento eu achava que eram vergonhosas. Entrar, por exemplo, na faculdade de filosofia, que era um sonho pessoal, particular, já de longa data, mas que eu achava que não seria o melhor caminho, não seria o caminho que me daria proveito financeiro, por exemplo, né? Se a pessoa quer e tem na mente que o mais importante é ela ter dinheiro no futuro, ela ter uma estabilidade financeira, a filosofia não seria, obviamente, o melhor caminho. E então eu protelei muito isso na vida e fui tentando de outras formas encontrar uma satisfação de acordo com que pudesse equilibrar essas questões todas, e não foi possível. E eu me lembro que foi nesse ano que eu tomei a decisão, quando eu tinha 26 anos, tomei a decisão. Falei assim, não, eu vou estudar filosofia, eu vou fazer aquilo que de alguma forma tem a ver com os meus dons e talentos, tem a ver com essa força que está dentro da gente, que de alguma forma é um dom, é um talento, né? E eu resolvi ouvir essa convocação. E foi interessante porque a gente fala do orgulho, mas o orgulho é importante ser levado em consideração nesse momento, porque quando você entra na faculdade com 26 anos e você percebe que a turma toda tem 10 anos a menos que você se pergunta assim, puxa vida, você fica o tempo todo, mesmo que você tenha dito, puxa, o que eu fiz da minha vida, você vai continuar pensando. Quando você olhar as pessoas mais jovens estudando e elas tendo uma grande oportunidade diante delas, e aí você inevitavelmente faz a comparação consigo mesmo. E esse é o problema das biografias de sucesso. O problema das biografias de sucesso é que você vai ler essas biografias e vai comparar consigo mesmo e vai dizer assim, caramba, eu estou fazendo tudo errado, eu fiz tudo errado na vida, e isso pode paralisar completamente. Mas eu me lembro que essa decisão foi a decisão mais importante da minha vida, e eu lembro que foi nesse ingresso na faculdade de filosofia que eu tive uma das surpresas mais gratas, a surpresa de me encontrar em termos de entender qual era a finalidade para a qual eu poderia demandar os meus esforços, e que tinha a ver com tudo aquilo que eu fazia até então. Foi muito difícil, obviamente, mas eu queria, nesse depoimento, encorajar principalmente aqueles que acham que o tempo já passou e que não há nenhuma possibilidade de você recuperar o tempo perdido. Realmente, em alguns momentos a gente vai ter dificuldade de recuperar o tempo perdido, mas isso não significa que em todos eles isso aconteça. Eu entendo que a vida ela vai sendo um leque de oportunidades que se fecha quanto mais tempo você vive. Então, por exemplo, hoje eu tenho 43 anos de idade. Eu não posso pensar em ser um jogador de futebol do Barcelona, tá certo? Realmente, se eu tivesse hoje, talvez, meus
13 anos, 12 anos, para alguns eu estaria tarde demais, já tinha decidido tarde demais em querer ser jogador do Barcelona. Mas enfim, o fato é que o tempo passou e algumas coisas realmente a gente não consegue mais realizar, mas outras não, outras são possíveis. Mas a gente precisa vencer em primeiro lugar o orgulho, a gente precisa primeiro vencer a vaidade, as aparências, vencer o gigante olhar do outro que sequer, digamos assim, poderia pautar, mas nos pauta, como descreve Dostoiévski nas suas personagens, né? Sempre pautadas por almas gigantes, gente que oprime por terem o que não temos, por serem o que não somos. Mas é quando a gente toma a decisão de parar de alguma forma de lamber a nossa ferida e de olhar para nós mesmos como se a gente fosse o centro do universo, e quando a gente começa a pensar, peraí, eu estou pensando em fazer algo o tempo todo para mim, eu estou pensando em produzir algo o tempo todo para mim, eu estou pensando o tempo todo em como eu posso ser, mas eu não estou pensando em termos de generosidade, não estou pensando em termos de contribuição, não estou pensando em o que eu posso contribuir para a comunidade que eu vivo, com as pessoas com as quais eu quero viver ao longo da vida, na esfera pública, qual é a minha doação, não é o que eu vou ganhar, mas o que eu vou perder, o que eu vou doar. Essa é a grande questão que envolve a vocação de alguém. Então não importa se a sua vocação não é para filosofia ou é para filosofia, ou seja lá qualquer área que seja. O que eu estou dizendo aqui não diz respeito só àqueles que se interessam por filosofia. A vocação é uma convocação à doação, é uma convocação a perder, não é uma vocação para si mesmo, não é autorreferente, ela não pode ser autorreferente. E foi isso que eu fui descobrindo ao longo do trajeto nessa formação filosófica. E um segundo ponto, e com ele eu quero encerrar essa fala de hoje, né? Foi a minha experiência com um tutor, com um professor, na verdade dois, que foram muito importantes na filosofia para mim. O primeiro foi o professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, que foi o meu orientador de iniciação científica, e que, graças ao trabalho que a gente fez sob a orientação dele, foi um trabalho premiado na PUC, foi a primeira iniciação científica que eu tinha feito, e que com a bolsa que a gente recebeu a gente conseguia de alguma forma pagar o curso que a gente levou 8 anos para dar conta, porque não é fácil pagar uma faculdade, você sabe muito bem. Mas essa iniciação foi inclusive premiada, foi um motivo de muita alegria. E eu me lembro de uma ocasião em que a gente estava trabalhando um tratado de Tomás de Aquino sobre na verdade era um comentário de Tomás de Aquino ao De Divini Nominibus de Pseudo Dionísio. E esse texto estava difícil de encontrar, não tinha na biblioteca da PUC, e eu achei numa biblioteca em um convento da Vila Mariana, não me lembro nem direito do lugar hoje, mas foi um esforço para achar esse livro, e eu encontrei o livro e fui todo feliz de dizer para o professor, né? Professor Carlos Arthur, encontrei o livro que eu precisava para fazer e tal, os comentários, etc. E aí ele olhou para mim com aquela cara irônica e disse assim, mas por que você fez isso? E eu fiquei assim, né, achando que eu tinha feito alguma coisa de errada. Eu falei assim, cara, que estupidez foi essa? E eu por que, professor? Eu tinha o livro. Por que você não me pediu? Por que você não me procurou? E aí eu disse assim para ele, professor, eu não queria amolar, então eu fui me virando, né? Fui tentar encontrar dos meus próprios meios. Ele olhou para mim e disse assim, Jonas, aprende uma coisa, orientador é que nem faca. Quanto mais você amola, mais a faca fica afiada. Ali eu vi na humildade do professor Carlos Arthur uma coisa que me inspirou muito, que me inspira em termos de mostrar que a filosofia não pode ser só um trabalho de produção. Tem muita gente no universo acadêmico preocupado apenas em produzir texto, em fazer textos incríveis, são aqueles que são importantes, textos acadêmicos, rigorosos, grupos de pesquisa, mas a gente tem tido pouca expressão em termos do entendimento da filosofia como formação, professores de filosofia que não só tratam filosofia rigorosamente, com profundidade, com detalhe, rigor, mas ao mesmo tempo formam profissionais da filosofia, filósofos e professores de filosofia. E uma segunda oportunidade que eu tive em termos de
de mentoreamento, de tutoria, foi com o professor Mário Ariel Gonçalves Porta, e a importância dele na minha formação como estudante de filosofia, como alguém interessado de forma técnica também em filosofia, não apenas na popularização da filosofia, não trabalhando apenas com a divulgação da filosofia, porque eu entendo que aqueles que querem popularizar a filosofia, mas não descem a fundo no rigor acadêmico, eles vão apresentar uma péssima popularização da filosofia, uma péssima divulgação da filosofia. E foi com esse professor, o Mário Porta, também lá da PUC, com quem eu aprendi a baixar a bola para fazer filosofia. Esse professor, eu me lembro que desde o primeiro semestre a gente começa a fazer aquelas perguntas como se a gente fosse entendido do assunto, e ele destruía todas as perguntas, mostrando não o problema, não a questão, não humilhando os alunos porque eles não sabiam do que estavam falando, mas ele fazia de um jeito que o aluno pudesse saber com clareza de que ele estava falando de algo que ele não entendia, de que ele não tinha lido o suficiente, de que ele não tinha feito o dever de casa. Então foi um professor que ensinou os seus alunos e me marcou profundamente a fazer o dever de casa. E eu nunca vou me esquecer quando numa das aulas ele disse assim, no início do semestre, num dos semestres, eu fiz quase todos os semestres com ele, o que ele dava, eu estava lá assistindo as aulas dele, participando, porque é um dos mais importantes, sem sombra de dúvidas, professores de filosofia que a gente tem aí no nosso contexto brasileiro. E eu não vou me esquecer quando numa das aulas ele, depois de eu ter feito uma pergunta, ele disse assim, por que você não dá as próximas aulas aqui? E ele não estava irônico, ele naquele dia estava dizendo sério, falou sério. E eu aceitei o desafio, e durante um semestre eu dava a primeira parte da aula, me preparava para apresentar a aula para os alunos dele. E na segunda parte da aula, ele dizia, mas Jonas, isso que você falou é uma besteira. Mas Jonas, de onde você tirou essa ideia? Jonas, você leu isso que você está falando? Onde está isso que você está falando? Me mostra, onde está no texto isso que você está falando? E todas aquelas broncas que não eram broncas para humilhar, elas alinhavam-se àquele trabalho do orgulho, aquele trabalho da vaidade, de quando a gente quer iniciar uma coisa e acha que o tempo passou e não dá mais tempo, e aquele olhar do outro fica tão gigante. Esse outro tratamento do orgulho veio aí quando em cada aula que eu dava e ele me corrigia, me dava feedback, aquilo ia me formando, ia me transformando a cada dia em alguém mais sensível para o real, e não ficar simplesmente especulando coisas das quais eu não tive nenhuma abordagem textual no próprio texto. Então foi esse o caminho com a filosofia. Eu sou muito grato, portanto, não só à universidade, e eu sou completamente contrário àqueles que negam o valor da universidade para a formação de um pensador. A universidade pode ter vários problemas, como qualquer outra esfera da sociedade civil. A universidade, ela tem as suas limitações, ela tem também as suas dificuldades no mundo da vida. Ela às vezes pode falar de coisas que só dizem respeito ao universo presente ali naquele contexto universitário, que não extrapola para a vida pública, que por isso às vezes não mostra a sua relevância em algumas questões de ordem prática do mundo da vida. Mas a universidade continua sendo o lugar mais importante para a formação de gente vocacionada no mundo das ciências. E mesmo que você seja autodidata, mesmo que você tenha tido outro tipo de formação, isso não invalida o valor da universidade. A universidade foi um empreendimento importante, inclusive com a interação fortíssima da igreja, apoiando, solidificando a universidade. A universidade tem o seu lugar, tem a sua importância, e todos nós devemos lutar para que a universidade ela continue sendo essa esfera de atuação com sua própria, digamos, autonomia, com a sua liberdade para pensar, para analisar, para discutir sobre ciência, filosofia, arte, religião, cultura como um todo. A universidade é uma esfera, digamos assim, com suas próprias competências, e a gente precisa zelar como cidadãos que de alguma forma procuram o bem público, zelar por esse bem tão importante na formação de cidadãos nos nossos dias. Então meu encorajamento vai para todos aqueles que
acham que o tempo passou. Não, o tempo não passou. Você só precisa dobrar os joelhos. E se você dobrar os joelhos, talvez você encontre uma segunda grande bênção na vida dos estudos, que é encontrar referências, encontrar professores que não só te ensinam, mas formam você. Então procure uma boa universidade, mas procure também bons formadores, gente que vai te formar.